estou aqui pensando como que eu começo esse vídeo. Estou com o material em mãos, porque assim, na semana passada, oficialmente voltamos para a sala de aula. O ano letivo de 2022 começou com aluno. Se a gente for pensar, praticamente 2 anos fora da sala de aula, a gente retomou no finzinho de 2021, mas foi pouquíssimo tempo, um mês que parece, assim, apesar de ter sido muito intenso, isso é uma coisa interessante porque foi bem no finalzinho do ano, mas nós sentimos uma carga como se tivesse sido meses, mas enfim, essa é uma outra questão. O fato é que voltamos oficialmente agora e a supervisão da escola repassou pra gente um material que veio da Secretaria de Educação, orientações sobre o acolhimento. E aqui tem algumas sugestões de atividades e a supervisão deixou livre para cada professor escolher a que ele se identificasse mais ou até mesmo fizesse alguma outra coisa. E eu gostei muito de uma atividade que se chama O que eu trouxe na mochila. Então, num primeiro momento, eu iria intitular este vídeo como sugestão para o primeiro dia de aula, mas eu acredito que esse vídeo ele vai muito além disso. Ele não vai ser útil apenas para professores, que podem sim aplicar isso em sala de aula e conduzir também de modos talvez diferentes, mas eu acho que ele vale também para você que está aí me assistindo, independente de ser professor ou não, porque você pode desenvolver essa atividade com você mesmo. E já já eu falo por quê. Aqui está dizendo que o objetivo dessa atividade, o que eu trouxe na mochila, é apresentar aos alunos o que são as competências e habilidades socioemocionais e como elas são importantes para o nosso crescimento pessoal e para o convívio social. O ano letivo está iniciando com ele e temos muitas novidades. Nova escola, novos professores, colegas e amigos. O que você trouxe na sua mochila, além do seu material escolar? Então, a ideia é a gente começar a falar sobre esse novo momento que a gente está vivendo, em sala de aula, mas na vida também, e sobre as mudanças que vão acontecendo e que a nossa tendência quando é pensar no retorno às aulas, principalmente quando a gente é aluno, estudante, uma das pautas que surgem de imediato é essa questão material mesmo, do que levar para a escola, essa questão do caderno, da mochila, do lápis, essas coisas materiais, palpáveis mesmo. E a ideia dessa atividade é exatamente falar sobre as coisas imateriais, sobre o que não pode ser visto materialmente a olhos nus, mas que também existe, que a gente carrega. E aí a gente toca num ponto muito interessante que é falar sobre sentimentos. E é algo que eu comentei ontem com a minha terapeuta, porque assim, Doralina está fazendo terapia toda semana. Demorei mais de 30 anos, mas agora comecei. Estou muito feliz por ter começado. Penso, Janaína, que bom que você começou, que bom que você está fazendo isso por você. Eu comecei agora em janeiro e tem sido fantástico mesmo, assim, um divisor de águas na minha vida. Tenho ali aquele lugarzinho na minha agenda que eu não abro mão. E eu conversei com a minha terapeuta, partilhei ontem com ela um pouco dessa atividade e partilhei com ela algumas sensações, porque na verdade tá tudo interligado, né? Óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente conversando sobre isso, eu falei, olha, nós não nos ensinaram a falar sobre sentimentos. Na verdade, nos ensinaram a não falar sobre sentimentos. E hoje é muito comum a gente ver uma criança chorar e ver um adulto dizendo: para de chorar, nossa, tá chorando à toa, você não tem motivo nenhum pra estar chorando assim. Então é isso de anular a dor e anular o sentimento do outro. Ou quando não dizem pros meninos assim, ai, menino não chora, para de chorar, você não é homem não? Quem já ouviu alguma dessas frases? Pois é, então a gente vem de uma coisa cultural, de uma estrutura cultural que quer inibir, que não quer nos permitir expressar o que a gente sente, externar, né? Colocar pra fora, olha, eu sinto, eu tô sentindo dor, eu tô sofrendo, eu tô sentindo raiva. Não, a gente tá sempre com aquilo reprimido. Quando eu li essa atividade, eu falei, caramba, que fantástico, eu acho que essa é uma oportunidade de permitir que primeiro eles olhem para os seus sentimentos, e é difícil pra caramba, porque não nos ensinaram a olhar para os nossos sentimentos. Não é verdade? Não nos ensinaram a olhar para dentro.
só nos ensinam a olhar para fora. Então a ideia não era nem eles falarem, verbalizarem isso pro grupo, apesar de essa possibilidade ter sido aberta, eles estavam ali, eu busquei criar uma situação em que eles poderiam falar sobre o que eles sentiam, mas mais importante que isso, não era esse lugar de exposição que eu queria trazer, de exposição no caso para a sala, a proposta era para que eles olhassem para dentro. Na sequência eu entreguei para eles uma folha em branco, para que eles colocassem esses sentimentos, essas emoções e tudo que estava perpassando, até mesmo os desejos, o que eles esperavam, né, quais eram as pretensões dele, colocarem no papel em forma ou de desenho ou de palavras, enfim. A folha estava ali em branco para que eles se expressassem do modo que eles achassem que eles deveriam, que eles sentiam à vontade. Aqui na atividade fala que depois desse registro, eles teriam 1 minuto para apresentar isso para os colegas. Eu particularmente não quis fazer isso, porque eu senti que existia uma coisa de professora, eu preciso ler, você vai mostrar, e aí eu quis também criar uma relação, eu acho muito importante a gente, enquanto mediador, enquanto professor, estabelecer uma relação de confiança. Então eu disse, não, você não é obrigado a apresentar, a mostrar isso pra ninguém, eu vou recolher isso, porque aí eu expliquei pra eles que eu gostaria, que também seria uma forma de conhecê-los um pouquinho mais, mas que seria um trabalho que apenas eu teria acesso e que eu devolveria, que eu não iria expor ninguém, que só seria exposto se eles autorizassem, assim quisessem. Aí lembrando que essa foi uma intervenção que eu fiz, uma outra escolha, um outro caminho que eu resolvi trilhar, mas aí cada professor vai, obviamente, enxergar e trabalhar isso de um modo diferente. E eu acho importante, numa primeira aula, já realmente não chegar atacando uma atividade, enfim. Eu acho legal a gente ter esse momento de buscar conhecer uns aos outros, de ir fazendo aos pouquinhos os nossos acordos, mas para que seja algo muito leve. Eu acho que esse primeiro momento ele precisa ser leve, porque ele é um primeiro contato que ele vai já ser um ponto de partida para as nossas relações. Então eu acho muito importante a gente ter o cuidado para esse primeiro contato. E foi muito valioso, gente, foi muito legal de verdade, porque eu pude conhecer um pouco dos meninos, eu acho que eles puderam olhar para dentro deles e muitos nunca tinham feito isso. Eu percebi que foi difícil, que foi desafiador, mas que de fato os alunos que se proporam a fazer esse movimento de olhar para o selfie, foi importante e eles extraíram alguma coisa disso. E uma coisa que eu achei muito legal é que eles podiam usar a criatividade, né? Não tinha regra, não tinha que ter um parágrafo com frases, com pontuação, não. Teve um aluno que misturou imagens, né, a linguagem verbal com a não verbal, enfim, desenhos e palavras, e se expressaram como eles se sentiam confortáveis. A gente tem uma coisa muito quadradinha às vezes, né? Às vezes não, quase sempre, na escola, de seguir aquela estruturazinha que foi definida. E ali eles podiam ser criativos e podiam, além do mais, descobrirem coisas que talvez eles ainda não tinham enxergado. E quando eu comentei que não era um vídeo só para professores, é porque eu acho que todo mundo pode e deve fazer essa tarefa, essa atividade, o que eu trouxe na mochila. Pensar sobre essas coisas imateriais, sobre o que a gente carrega, porque quando a gente consegue primeiro olhar para o que a gente carrega, a gente começa a acessar um lugarzinho lá dentro que a gente não acessava antes. A gente pode encontrar nesse processo muitas respostas também, de se acolher, de se entender. Então eu falei muito sobre isso com ele, sobre esse acolhimento, sobre acolher o que a gente está sentindo. E essa atividade também já foi ponte para uma outra que eu fiz, que é uma atividade que eu gosto muito de fazer sempre no início do ano, mas não vou falar dela porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Enfim, quis partilhar isso, talvez porque eu acredite que possa ser útil para alguém, e porque no fim das contas todos nós carregamos os nossos sentimentos, porque nós temos vivências, nós somos pessoas que tiveram experiências e essas experiências nos afetaram e construíram quem nós somos hoje. Me contem se vocês gostam desse tipo de partilha, assim, um pouco da minha vivência em sala de aula. Eu acabei criando uma série aqui há alguns anos, mas
Eu acho que coloquei, sei lá, 1, 2 episódios dessa série, que é a série Professor e Booktuber. Eu não sei, talvez a gente possa retomar e eu possa ir partilhando algumas coisas que eu sinta que possa acrescentar de algum modo, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!